tua palavra é luz no meu caminho. Caríssimos irmãos e irmãs, que bom mais uma vez vir ao teu encontro neste domingo, quarto domingo da Páscoa. Mais uma vez comece o seu dia interiorizando os teus pensamentos, a presença de Deus em ti. E comece o seu dia valorizando e dando atenção àquilo que te mantém vivo, aquilo que te mantém presente. O nome disto é respiração. Respirar consciente é estar integrado ao grande cosmo. Cada um de nós representa um pequeno cosmo, que integrado ao grande cosmo formamos um só cosmo. Para isto é preciso vivermos no presente, não agarrado no passado ou pensando no futuro. É preciso fixar nossos pés no presente e trazer nossa mente e pensamentos para cá, onde se encontram meus pés. Viver no presente é estar autenticamente na presença do Rei, do Pastor, o bom pastor, que só sabe amar, que só sabe dar a sua vida, não porque alguém o obrigue, mas por amor. É isto que faz a diferença em Deus. Amemo-nos. Respire consciente e acolha o bom pastor em ti. A liturgia da palavra deste domingo, caro amado e amada, vem nos falar desse tema tão caro a cada um de nós, o pastor das ovelhas. A leitura primeira do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, versículo de 8 ao 12, nos fala da ação desse pastor, ou destes pastores. A atitude do pastor é aquela atitude de quem se incomoda. Se incomoda com a injustiça alimentada e pregada pela maioria das pessoas. Pedro e seus companheiros, lá no capítulo 3 dos Atos dos Apóstolos, curaram um coxo, um aleijado que estava na porta do templo. Esta cura custou caro a este grupo. Hoje estão levados ao chefe do sinédrio, dos anciãos, para serem interrogados e condenados, porque fizeram o bem, porque pregaram o amor, a cura a alguém que gritava, alguém que não sabia mais a quem recorrer. E a figura dos discípulos do Senhor foi a esperança para aquele coxo. Mas as autoridades estão mais preocupadas com a manutenção do seu poder. E por isso veem nos discípulos, como viram em Jesus, uma ameaça. Deste modo, levam os discípulos para o sinédrio para ali serem interrogados e até daqui a pouco condenados. Pedro toma a palavra e vai dizer: estamos hoje sendo interrogados por termos feito o bem a um enfermo e pelo modo como ele foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós, diz Pedro, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vocês crucificaram e que Deus ressuscitou dos mortos, é por ele que este homem foi curado diante de vocês.
Não foi um poder nosso, foi poder de Deus. O que fazemos é apenas aquilo que Deus nos autoriza. É Deus quem age em nós, está dizendo o discípulo. E lembra, Pedro, Jesus é a pedra que vocês, os construtores, desprezaram. Mas eis que esta pedra desprezada por vocês tornou-se a pedra angular por Deus. E conclui dizendo Pedro, em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual podemos ser salvos. Somente Ele é a salvação, é a nossa salvação. Não há em outro, diz Pedro. Esta é a voz do verdadeiro discípulo, daquele que não tem medo de encarar as autoridades deste mundo, que não pensam nem sempre, e a grande maioria, infelizmente, entra neste pacote. Não pensam no bem das pessoas. Pensam no número da sua poupança, pensam apenas no seu bolso. Infelizmente, tem sido esta a realidade do Brasil e do mundo. O texto do Evangelho que hoje meditamos é João capítulo 10, versículos de 11 ao 18, que diz: Naquele tempo disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dará vida por suas ovelhas. O mercenário que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge. E o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são deste redil. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isto que o Pai me ama, porque dou a minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados e amadas, para mim é o mais belo texto de João. Jesus que se apresenta como bom pastor. Temos aqui duas imagens muito claras. A imagem do bom pastor e a imagem do mercenário. Para que serve o bom pastor? Para proteger, para conduzir, para amar, para dar a vida às suas ovelhas. Não existe mais belo resumo do pastor do que esta que dá João. Vejamos o texto. O texto começa com aquilo que lá nos profeta Ezequiel recebeu de Deus este recado de que ele deveria conduzir as ovelhas, sendo ele o pastor. E aqui Jesus vai começar dizendo no texto, eu sou o bom pastor. Essa expressão, eu sou o bom pastor, nos diz, dentre tantas coisas, duas se destacam. A primeira, eu sou. É aquela expressão do livro do Gênesis, eu sou aquele que sou. Ou seja, eu sou Deus. E é isto que Jesus é. A segunda informação que esta frase nos indica, pastor. Eu sou Deus, pastor. O Deus pastor não é aquele que se reveste de roupas palacianas. O pastor
É aquele que está no meio das suas ovelhas. É aquele que se veste como elas. Neste canal, recebi já muitas críticas, muitas mensagens nos comentários dos vídeos, dizendo: Padre, por que você não se veste como padre? Que durante a semana não uso klezma. No domingo eu uso pela solenidade do dia. Mas durante a semana não. E já recebi, não foi só 10 mensagens dizendo para mim, lá nos comentários: Padre, você deveria se vestir como padre. E a minha resposta é simplesmente o silêncio e a oração por aqueles que são apegados ao exterior e não ao interior. Para mim, o que vale é o que está dentro de mim e não a roupa que eu visto. Jesus aqui estou nesse sentido em plena comunhão com Jesus. Porque o bom pastor é isto. É aquele que, como diz o Papa Francisco, tem cheiro das ovelhas. Que se coloca como elas, no lugar que elas se encontram. Se veste e come como elas. É assim que eu quero me comportar como discípulo de Jesus. Com as minhas falhas, mas com um grande desejo de ser um pastor aos moldes de Jesus. Continua Jesus. O texto vem dizer que o bom pastor é aquele que cuida das ovelhas. É aquele que dá a vida por suas ovelhas. O bom pastor é aquele que conhece a voz de suas ovelhas. É aquele que caminha com suas ovelhas. É aquele que as ovelhas conhecem sua voz. É aquele em que as ovelhas ouvem a sua voz. Segue o caminho que ele indica. O bom pastor conduz as suas ovelhas por caminho de vida, por caminho de libertação. O bom pastor dá segurança a estas ovelhas. O bom pastor finalmente dará vida pelas suas ovelhas. E dará vida não porque alguém o obrigue, mas dará vida livremente, por amor somente. Tem o poder de entregar e tem o poder de receber novamente esta vida que dou. Amados e amadas, o bom pastor tem aquela mesma relação que ele tem com o Pai, é a mesma relação que ele tem conosco. Uma relação de entrega, uma relação de amor, uma relação de obediência, uma relação de rebaixar-se. A sua condição divina não fez desta condição uma usurpação. Pelo contrário, ele se rebaixa e fica da nossa altura. É este Deus, o bom pastor, que quer acessar o nosso coração e a nossa vida a cada dia com mais afinco. A outra imagem que aparece é a imagem do mercenário. O mercenário não é pastor, não é dono das ovelhas. Ele vê o lobo chegar e foge. Abandona as ovelhas, deixa estas à deriva, dispersa, foge das ovelhas. O bom pastor, o mercenário, simplesmente abandona aquelas ovelhas que ele deveria cuidar. Simplesmente ele não conhece as suas ovelhas. O mercenário é um aproveitador. O mercenário é um profissional da fé. Infelizmente, temos muitos que vivem desta profissão. Ou seja, que usa da igreja, que usa da sua liderança de pastor, de padre, de seja lá o que for. Infelizmente, temos muito isto para enganar as pessoas e para se dar bem.
Este é mercenário de carteirinha. Aqueles, por exemplo, que organizam manifestação no Brasil e se auto-intitula pastor. Não é pastor o nome desta pessoa. O nome desta pessoa é mercenário, porque é um aproveitador da fé dos outros. É preciso que sejamos claros. E é preciso que a palavra de Deus nos incomode, para que tomemos decisão e digamos de que lado estamos. Do lado do pastor que dá a vida e nunca abandona suas ovelhas, ou do lado dos mercenários, que foge quando vê o perigo, que vive aproveitando da fé alheia. Eis, caríssimos irmãos e irmãs, que Jesus deixa para nós um recado muito claro. É preciso que ousemos ser pastor. Ele nos capacita. Ele nos dá a habilidade que precisamos para ser como ele, pastor das ovelhas. Termino com aquilo que São João, na sua carta, vem nos falar. São João, 1 João 3, de 1 a 2. Vede que grande presente de amor o Pai nos deu. Qual é o presente? De sermos chamados filhos de Deus. E de fato, nós somos. Se o mundo não nos conhece como filho de Deus, é porque ainda não conhece Deus. É porque não se deixou ser comovido por esta presença de Deus. Amados e amadas, diz João, ora, somos filhos de Deus e este é o grande presente. Ser filho de Deus é aderir à vontade de Deus. E diz ele, nem sequer se manifestou ainda o que seremos. Seremos mais do que filho. Porque quando este vinha nos chamar, diz Jesus, diz São João, nós seremos semelhantes a ele, porque contemplaremos sua face, face a face. Bendigamos a Deus e peçamos a ele que chegue este dia feliz de contemplar face a face nosso Deus. Que a graça de Deus, amados e amadas, nos inspire cada dia, nos motive cada dia a sermos homens e mulheres pastores como Jesus, que dará vida, que não abandona suas ovelhas, que tem o cheiro das suas ovelhas. Obrigado por me acompanhar todos os dias na sua casa. Seja você cada vez mais, busque cada vez mais as qualidades do verdadeiro pastor. Seja engajado em sua paróquia, em sua comunidade. Abrace os ensinamentos do Mestre e não seja um mero telespectador da palavra. Se inscreva no canal Sopro de Esperança. Cresçamos esta família cada vez mais. Deixe sempre seu like, seu comentário. Compartilhe com seus amigos e peça que se inscreva no canal Sopro de Esperança do Padre Gildenor. E assim chegaremos a mais famílias, a mais lares, levando a palavra que o Senhor nos apresenta a cada dia. E eu te abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratidão. Obrigado, Senhor, porque és meu amigo.